paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria saudar a igreja e parabenizar você por esse aniversário. A palavra do Senhor diz que Ele estabeleceu a igreja. A igreja não é plano de homens, é um plano de Deus. É um projeto de Deus. É o plano do Senhor. E Ele tem uma promessa para você e para mim e para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Amém? As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por mais um aniversário da igreja. Glória a Deus pela sua vida, pela vida desta comunidade de fé aqui em Cabo Frio. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nos alegramos nessa noite em Tua presença, Senhor. Amém. Glória a Deus. Onde Tu estás, Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Amém. Eu já quero Te louvar, Senhor, pela resposta da oração que fizemos há pouco, Senhor. Glória a Deus. A vida da Emily, Senhor, do Gerardo, Senhor, da Thalita, Senhor, ó Deus, de tantos irmãos e irmãs que necessitavam, Senhor, de um derramar especial do Teu poder, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu creio, Senhor, nós cremos. Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, ministra sobre nós. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar. Oh, Senhor, eu não conheço, mas Tu sabes, Senhor, ó Deus, o que se passa na vida de cada um aqui. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes, Senhor, das nossas fragilidades. Tu sabes aqueles que estão aqui jubilosos por vitórias, aqueles que chegaram entristecidos, abatidos, entristecidos, Senhor, tudo, Senhor, está diante de Ti, não há nada que possamos esconder do Senhor. Por isso, Senhor, ainda mais, de forma ainda mais intensa, Senhor, derramamos o nosso coração diante do Teu altar. Amém. Te pedimos, ministra sobre nós. Amém. Restaura, Senhor, o abatido, Senhor. No lugar da tristeza, traz a Tua alegria, Senhor. Amém. Fortalece o cansado, Senhor. Amém. Renova a fé, Senhor, ó Deus, do abatido, Senhor. Amém. Manifesta, Senhor, ó Deus, no meio do Teu povo, a Tua glória, o Teu poder, Amém. a Tua vontade. Oh, Senhor, troveja sobre nós com a Tua palavra. Amém. Edifica em nós o Teu querer, Senhor. É o que nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Amém. Eu inverti aqui, mas eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Reis, segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, os versículos 1 a 7. Você achou em sua Bíblia? Diga amém. Glória a Deus. Vamos então. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que o Senhor abençoe a exposição de sua palavra. Pode sentar-se. O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso, que nos amou primeiro e até o fim. Nós não estamos aqui por acaso ou simplesmente por um convite, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe a este lugar. Alguns aqui têm passado por lutas, por tribulações, mas você está neste lugar testemunha do cuidado de Deus contigo, com a tua família, com a tua casa.
testemunha que o nosso Deus ele é poderoso e tem nos ajudado a vencer as dificuldades. Mas uma coisa nós vemos aqui, que esta mulher era mulher de um dos profetas, um dos alunos, um dos discípulos dos profetas, um homem de Deus. Aquela família não era uma família que não conhecia o Senhor, pelo contrário, era uma família que buscava o Senhor, era uma família que servia a Deus. Mas as dificuldades vêm sobre nós também. As intempéries da vida, os momentos difíceis também chegam até a mim e até a você. O próprio Jesus nos falou: olha, vocês devem ter bom ânimo, mas no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Aquela mulher era a mulher de um dos discípulos dos profetas. Ela tinha um compromisso com Deus. Seu marido tinha um compromisso com Deus, mas ele já havia partido para o Senhor. E o Senhor, ele jamais abandona aqueles que têm compromisso com Ele. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor, ele abençoa a vida daqueles que o temem, mas também estende esta bênção sobre sua casa, sobre sua família. A palavra do Senhor nos diz que a bênção do Senhor visitará até 1000 gerações daqueles que o temem. Então, se você tem filhos, creia que os seus filhos serão abençoados, e os seus netos e bisnetos. Se você não tem filhos ainda, saiba que o Senhor, quando te der filhos, eles serão abençoados. Aquele discípulo havia morrido, partido para o Senhor. Ele não podia prover para a sua casa sustento mais, mas o Senhor, o Deus provedor, Jeová Jireh, continuava sendo o mesmo. E o Senhor estava ali cuidando daquela família, provendo para aquela família, dando livramento àquela família. O Senhor é Deus fiel, irmãos. Amém. Acima da nossa fidelidade, Ele visita a nossa família, Ele visita a nossa casa, Ele é presente aonde Ele é clamado. O Senhor está presente no meio de nós aqui nesta noite. O Senhor está no meio da congregação. Mas uma coisa é certa, e nós vemos aqui: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A própria palavra nos diz assim, que o Senhor tem compromisso, Ele está aliançado com quem tem compromisso com Ele. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai soltar dessas palavras é: como que está o meu compromisso com Deus? Como que está a minha vida com Deus? Os meus talentos eu tenho apresentado ao Senhor, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho buscado a Ele, eu tenho clamado ao Senhor pela minha igreja, pelo meu pastor, pela liderança. Eu tenho clamado ao Senhor pela minha família. Nós devemos nos apresentar diante de Deus todos os dias, todo o tempo, e dizer: Senhor, eu tenho um compromisso contigo. O meu compromisso não é com o mundo, o meu compromisso é com o Senhor. Vemos aqui que o valor de temer o Senhor é para hoje, mas também para toda a eternidade. Aquele homem, ele não preveu que ele iria faltar, iria deixar sua esposa e seus filhos desamparados, enterros, sem o provedor da casa, sem ele como provedor de sua casa. Mas ele buscava o Senhor, ele clamava ao Senhor, ele era um dos discípulos. Então o compromisso do Senhor continuou com ele e com a sua família. Mesmo que você venha a voltar um dia, saiba que a sua família está debaixo das mãos do Senhor. Mesmo onde você não puder estar, às vezes seus filhos estão longe de você por algum motivo, estão na escola, estão a caminho da igreja, saiba que o Senhor vela por eles. Amém. Sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre sua casa, o Senhor vela por nós. O milagre desta passagem, muito conhecida, da multiplicação do azeite, não começou no momento que aquela mulher falou com Eliseu. O milagre desta passagem, ele começa quando esta família entrega o coração ao Senhor. Quando esta família faz uma aliança com Deus, tem um compromisso com o Senhor, na entrega dos corações daquele homem, discípulo de profeta, da sua esposa, do seu filho ao Senhor, ali começou o milagre. Você está aqui na casa do Senhor, mas saiba que o Senhor já tem preparado para você milagres à frente.
resposta, livramento, socorro, provisão. Aquela casa não era uma casa qualquer, era a casa da família de um profeta, um homem que temia o Senhor. A sua casa não é uma casa qualquer, é a casa de uma mulher ou de um homem, de um jovem que busca o Senhor. Sobre a sua casa está estendida a mão do Deus Todo-Poderoso. Então se alegre nisso, se comprometa cada dia mais com o Senhor. Mas veio a aflição sobre aquela mãe que viu uma ameaça sobre os seus filhos, e ela não bateu em qualquer porta, ela não foi pedir ajuda a qualquer pessoa, ela não se desesperou, ela não desistiu de viver, ela não desistiu dos seus filhos. Ao ir ao homem de Deus, Eliseu, a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher foi até Eliseu. Na verdade, Eliseu representava a presença de Deus, o profeta de Deus, a boca de Deus naquele tempo, naquele lugar. E o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava indo ao Senhor, indo à presença do Senhor, estava buscando a presença do próprio Deus. Naquele momento, aquela mulher estava se ajoelhando, estava clamando, estava colocando seu coração, estava apresentando sua casa ao Senhor. Hoje o Senhor continua, irmãos, continua a levantar homens e mulheres para abençoar, para profetizar sobre o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu peço a vocês, orem pelo homem de Deus desta igreja, orem pela sua esposa, orem pela sua família, porque se Satanás ataca a você, saiba que as hostes malignas miram muito mais sobre a família que lidera esta igreja. Então, no aniversário desta igreja, que você possa se comprometer com o Senhor. Senhor, eu preciso cobrir o meu pastor, ele é um homem de Deus, foi o Senhor que colocou ele aqui. Eu preciso cobrir a irmã Rosângela, eu preciso cobrir os filhos do pastor com a minha oração. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Aquela mulher foi até o homem de Deus. Por que ela foi até um homem de Deus? Porque ela fazia parte da família de Deus, ela fazia parte da igreja. Muitos hoje pensam em viver com Deus apenas vendo vídeos na internet de pregações, mas a igreja não se faz de forma virtual. A igreja é comunhão, é aliança, é presença, é compromisso. Amém. Este ambiente, nesta comunhão, o Senhor determina a sua bênção. Amém. O Senhor está presente aqui. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. E aquela mulher foi ao homem de Deus, clamar ao Senhor Todo-Poderoso, porque ela sabia que ela fazia parte da família de Deus, que o Senhor teria resposta para ela. Eu quero te dizer nesta noite, o Senhor tem resposta para você. Amém. Você clamar a Ele, Ele vai te responder. Naquela época já existiam falsos profetas, naquela época já existiam religiosos que se diziam servos de Deus e não eram. Então, em nome de Jesus, não abra mão de participar da sua igreja, independente dos escândalos que se derem ao redor. Busque o Senhor de todo o coração, porque há um povo nesta terra que clama pelo Senhor e nós fazemos parte dele. Amém. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Às vezes, quando sabemos de algum escândalo, nossa fé é provada, mas nós devemos olhar para Jesus. Pedro, quando o Senhor chamou ele, ele estava no barco, e o Senhor falou: vem, Pedro. Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu possa ir até o Senhor. Vem, Pedro. Pedro saiu do barco cheio de fé, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Mas quando ele olhou para as águas, o que aconteceu? Começou a afundar. Olhe somente para Jesus. Amém. Você vai ver problemas na igreja? Vai. Porque todos nós estamos em obras. Certa vez eu ouvi um pregador dizer, não lembro mais há quanto tempo atrás, e há pouco tempo falei com a igreja, nós devíamos usar uma plaquinha igual tem em banco quando está em obras, escrito assim: ó, estou em obras. Desculpe pelo transtorno, estou em obras. Nós estamos em obras. O Espírito Santo está operando em nós, mas nós ainda temos defeitos.
Mas é no meio da comunhão que o Senhor vai ajustando este encaixe de uma peça com outra. Vai trabalhando na sua vida, na vida do seu irmão. E às vezes tem aquele irmão que é uma provação. E você tem que glorificar a Deus por ele. Falar assim: Senhor, obrigado por esse irmão tão chatinho que o Senhor colocou do meu lado. Porque ele está fazendo com que a minha paciência aumente, meu amor aumente, seja provado. Somos um só em Cristo. Amém. Então, independente do que aconteceu ao redor, ou mesmo dentro da igreja, olhe só para Jesus e diga: Senhor, eu faço parte da família do Deus Todo-Poderoso. Eu amo a tua casa, eu amo a tua habitação. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a crescermos na tua presença. Ajuda-nos. Como é importante fazer parte de um povo cujo Deus é o Senhor. Como é vital fazer parte da igreja. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Satanás, ele quer dispersar o povo de Deus, separar, porque divididos somos mais fracos. Mas na unidade dos santos, o Senhor estabelece ali a força do Espírito Santo. Um sustenta o outro. Um diz ao seu irmão: ser forte. Vamos em frente, não desista. Costumo falar lá na igreja que a gente pode ir arrastando o irmão, mas chegar na porta do céu, empurra e fala: entra, irmão. Ninguém vai ficar pelo caminho. Não deixa ninguém pelo caminho. Pega igual o afogamento, pega pelo cabelo, pega de alguma forma, mas entra aqui no reino de Deus, não fica no caminho, não. Nós somos parte do corpo de Cristo. E aquela mulher sabia disso. Mas veio o credor. Veio uma cobrança. Veio uma ameaça. Veio um credor querendo levar os filhos. E ela falou para Eliseu: Eliseu, homem de Deus, socorre-me. Tem um credor querendo levar meus filhos. Você sabe que nós somos uma família da igreja do Senhor. Você sabe que meu marido era discípulo de profetas. Você sabe que nós amamos o Senhor. Mas chegou um momento muito difícil entre nós. Muito difícil. Naquela época, segundo a lei mosaica, era permitido que os credores que não tivessem o pagamento em dia levassem tanto o devedor quanto os seus filhos pelo pagamento da dívida. Não havia ilegalidade no que o credor estava fazendo, era legal. Aquela mulher estava numa situação desesperadora, irmãos. Ela não tinha marido, ela não tinha bens. A mulher na época não podia trabalhar para se sustentar. Aparentemente, para aquela mulher não tinha saída. Não tinha por onde escapar. Mas eu quero te dizer que para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, sempre há uma saída. Amém. O Senhor, Ele abre portas onde não há portas. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Não há mar, não há nada que possa impedir. Não há fogo que possa te queimar. Não há águas que possam te submergir. Porque o Senhor está ao nosso lado, ao lado daqueles que o buscam, que o temem. Aparentemente sem solução, o Senhor, Ele intervém com o seu poder, com a sua graça. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Amém. Ele é a porta para você. Ele abre caminhos para você. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esta mesa fala sobre isso, da qual já participamos. Mas aquela mulher, ela poderia ter se conformado com a ameaça, com a situação. Ela poderia adotar a posição mais confortável, talvez, ou mais simples. Uma solução rápida e simples seria entregar seus filhos. A lei mosaica manda: então entrego meus filhos. Esta é a vontade de Deus. Ela podia ter falado isso. Ela poderia ter entregue seus filhos como pagamento e deixado a situação daquela maneira. Ela poderia não ter lutado pelos seus filhos. Ela poderia se deixar levar pela situação. Às vezes nós deixamos. Há uma música que um intérprete cheio de demônios canta, que é assim: deixa a vida me levar, vida leva eu.
A nossa vida deve estar debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. Amém? O único que deve conduzir a nossa vida é o Senhor. O único que pode dar direção para que caminhemos é o Senhor. Não é a vida que nos leva, é o Senhor que nos conduz. E aquela mulher, ela tomou a posição certa. Ela se levantou, ela caminhou, ela não se acomodou. E eu te digo nesta noite, não se acomode com as ameaças contra a tua casa, contra a tua vida, contra a herança que o Senhor te deu, porque os filhos representam a herança do Senhor. Eles representavam a herança do Senhor para os seus pais. Para aquela mulher, ela se levantou, caminhou, foi falar com Deus através do seu servo. Levante-se. Você se levantou para vir a este lugar buscar o Senhor, e eu quero te dizer, o Senhor está aqui para te abençoar. Amém, glória a Deus. Você tomou a posição certa. Às vezes há uma luta para chegar aqui na igreja. Nosso corpo diz que não, está chovendo, há tantas dificuldades, mas a posição certa é se levantar e vir buscar o Senhor. Amém. Diante das ameaças contra a tua casa, levante-se. Vá orar, clame ao Senhor. Diante das ameaças contra teu emprego, tua vida profissional, teu ministério, levante-se, busque o Senhor, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Ele. Aquela mulher se levantou e o Senhor ouviu a sua voz. Não há situação difícil que o Senhor não possa resolver. Há pouco nós falamos da Emily, e eu me lembrei do Israel. Com 1 ano e meio de idade, esse rapaz bonito que está aqui, depois você vai poder conhecer ele, foi acometido de uma enfermidade que na época não sabíamos o que era, e ele teve uma primeira convulsão. Fomos ao hospital e, chegando lá, fizemos um primeiro exame e depois fizemos uma ressonância magnética, na época, há 15 anos atrás. E antes que nós pudéssemos pegar o exame, o laboratório enviou o exame para a médica, porque a situação era gravíssima. Havia uma imagem, ele tinha 1 ano e meio, do tamanho de um limão no seu cérebro. E a médica falou, olha, se ele sobreviver, vai vegetar, ou não vai falar. É uma área muito extensa no cérebro dele. Nesta hora, o que acontece? Uma ameaça contra os nossos filhos. O chão parece fugir, mas o Senhor nos segura pela mão. Ele nos segura pela mão. E assim como o Senhor curou Israel, que há pouco tempo é que descobrimos, uma consulta com uma neurologista, que Israel teve uma encefalite grave, aguda, ampla. O Senhor é o Deus que sara. Eu creio que a mão do Senhor está sobre a Emily. Por vezes surgem cobradores, dificuldades, ameaças, cobradores deste mundo, ladrões, inimigos que querem levar nossos filhos, querem levar a nossa herança, querem levar a nossa paz, querem levar a nossa comunhão com Deus. Surgem cobradores, inimigos que querem levar os nossos sonhos embora, os nossos projetos, querem levar as bênçãos que o Senhor nos deu, que recebemos do Senhor, embora. E a casa dos profetas, a casa do povo de Deus não está livre disso. Mas eu te digo nesta noite, na autoridade desta palavra, debaixo desta palavra, não entregue sua vida aos ladrões, não entregue sua vida ao inimigo, não entregue seus filhos, não entregue seu casamento, não entregue sua família, não entregue sua comunhão com Deus, não entregue sua fé. Clame ao Senhor. Não entregue sua família por um momento de prazer. Não entregue sua santidade por um momento de lazer errado. Não entregue teu ministério por uma simples divergência dentro da igreja. Busque o socorro do Senhor. Amém. Busque o socorro do Senhor. Não se cale diante de Deus. Quando ela chegou diante do Senhor, Eliseu perguntou: mas o que você tem? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa.
Veja que Eliseu usou o mesmo caminho que Jesus usava. Jesus chegou diante de um cego e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Se fosse eu ia falar: Jesus, brincadeira, né? O homem é cego. Obviamente que ele quer ver. Mas não é assim que Jesus trabalha. Porque às vezes o cego poderia pedir: eu quero uma bengala nova, Jesus. Eu quero um cão guia. Às vezes nós pedimos mal para o Senhor. O Senhor fala: meu filho, o que você quer? Eu quero que meu marido pare de beber. Mas ele precisa ser salvo. Então, ao invés de você pedir: pare de beber, é: Senhor, salve meu marido. Senhor, eu quero que meu filho termine a faculdade, mas há algo mais importante: Senhor, salve meu filho, que ele te conheça, porque se ele estiver na tua presença, todas as coisas serão acrescentadas para ele. Às vezes pedimos mal, e o Senhor nos pergunta nesta noite: o que você quer que eu te faça? Como eu posso te ajudar, filho meu? Filha minha, como eu posso te ajudar? E aquela mulher, diante de Eliseu, falou: mas olha, eu só tenho um pouco de azeite, eu não tenho muito, eu preciso de um milagre. Ela estava pedindo um milagre. Quando Jesus perguntava, é porque Ele quer nos envolver no milagre. Ele quer ouvir a tua boca: eu preciso de ti, Senhor. Eu vim aqui em tua casa porque eu preciso de ti. Eu preciso da tua resposta. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu mover em minha vida, Senhor. E uma segunda pergunta que Eliseu diz é: diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E eu te pergunto hoje: o que você tem? Diga-me, diga ao Senhor o que você tem. Senhor, talvez você diga assim: Senhor, eu só tenho um curso que eu fiz e não serve muito. Senhor, eu sei fazer artesanato, eu sei tocar um instrumento. Senhor, eu tenho uma empresa que está mal. Eu tenho um trabalho, Senhor, e o salário não dá para quase nada. Chegou um menino e disse: eu tenho 2 peixinhos e 5 pães para Jesus. O que o Senhor nos pede nesta noite, diante das nossas necessidades: apresente o que você tem. Apresente o que você tem a Deus. Apresente o pouco que você tem. Apresente o teu azeite ao Senhor, e o Senhor vai multiplicar. Amém. Vai multiplicar. O Senhor vai fazer render este azeite. Esta obra aqui, em nome de Jesus, vai terminar muito antes do que vocês pensam, porque o Senhor é o Deus que multiplica o azeite. Senhor, eu só tenho isto, mas eu apresento a Ti. Quando nós apresentamos o que temos a Deus com fé, Ele tem liberdade de nos abençoar. Amém. Não diga: o que eu tenho não serve para nada, mas diga: Senhor, eu sei fazer isto. Multiplica, Senhor, isto aqui. Amém. Senhor, eu já mandei alguns currículos, mas eu vou mandar outros, Senhor. Senhor, eu já orei pela minha família, eu já orei pelo marido, Senhor, durante 2 anos, mas vou continuar orando até o Senhor salvar este homem. Senhor, eu já orei pelo meu filho há muitos anos, muitos dias de oração, mas eu vou continuar orando. Apresente a Deus, apresente o Senhor. Amém? Amém? O seu pouco o Senhor vai multiplicar. Aleluia. Apresente o Senhor. O seu pouco o Senhor vai multiplicar. Aquela mulher ouviu de Eliseu assim: você só tem uma botija de azeite? Então você faz o seguinte: vá para casa e peça muitas vasilhas. Peça muitas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. E aí você vá para casa e comece a despejar o azeite. E vai enchendo as vasilhas. E aquela mulher, ela tinha algumas alternativas. Ela podia dizer: este homem não está dizendo coisa com coisa. Como que eu vou encher várias vasilhas? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ela podia não crer, ela podia não ter fé, ela podia ter ido no vizinho pedindo só 1 ou 2 vasilhas.
mas ela fez o que Deus havia lhe instruído. Faça o que o Senhor te mandar. Pode parecer impossível, pode parecer improvável, mas isso é fé, é ver aquilo que ainda não existe, é dizer: Senhor, se o Senhor mandou, eu vou. E eu sei que o Senhor vai fazer o que precisa ser feito, vai fazer um milagre. Se aquela mulher não tivesse fé e obediência, ela teria perdido o milagre do Senhor, ela teria perdido os seus filhos, ela iria talvez até mendigar. E por que às vezes nos encontramos em situações tão difíceis? Porque não temos fé, porque não obedecemos a Deus, preferimos agir dentro do limite da nossa razão e do que o mundo diz. E às vezes talvez alguém já tenha dito para você: olha, desiste, você não é ninguém, você não vai a lugar nenhum, desiste. Talvez tenha dito para você: olha, caso perdido, seus filhos são caso perdido, esta enfermidade que você tem é para a morte, mas o Senhor pode transformar tudo isso. Amém. O Senhor pode mudar a sua história. Então, em nome de Jesus, ouça o que o Senhor te diz: do teu pouco eu vou fazer muito. Senhor, mas eu só tenho, minha fé está tão pequena. Mas o Senhor falou: olha, basta ser do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, e você vai falar para esse monte: sai daqui, vá para lá, e ele vai. Amém. Então creia. Amém. Só precisamos apresentar ao Senhor, e o Senhor vai fazer o milagre. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela creu, ela teve fé, ela obedeceu, ela foi para casa e pediu muitas vasilhas, e se trancou em casa com seus filhos, e foi multiplicando, e o Senhor foi derramando, ela foi derramando, e o Senhor foi multiplicando, e foram enchendo aquelas vasilhas, porque o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Amém. O Deus que provê. Não há escassez em Deus, não há escassez no Senhor. O Senhor certa vez me ensinou uma matemática: filho, quanto mais você dividir, mais eu vou multiplicar. Mas eu vou multiplicar. Essa é a matemática dos céus. Então comece a dividir o que você tem, a ser fiel nos seus dízimos, na sua oferta, a compartilhar do amor de Deus no teu coração. Você vai ver que o Senhor vai te encher mais. Comece a compartilhar mais o teu tempo com a obra de Deus, e o Senhor vai fazer você prosperar ainda mais. Amém. Aquela mulher obedeceu. Ela não pegou poucas vasilhas. Se ela tivesse pego 2 vasilhas, ela iria encher quantas vasilhas? 2 somente. Se ela tivesse pego 3 vasilhas, ela iria encher 3. O que o Espírito nos diz? O milagre é do tamanho da sua fé. Quando você... Uma coisa eu quero te dizer: o crente, ele não pode ser ambicioso, mas ele tem que ser ousado. Há uma diferença grande entre ser ambicioso, ganancioso e ousado. Seja ousado na sua fé. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer, e ouse na sua fé. O Senhor não vai apenas tirar o marido do alcoolismo, o Senhor vai salvar este homem, vai transformar ele num servo cheio do teu Espírito Santo. Eu não creio apenas, Senhor, que os meus filhos vão ser bons profissionais e ter muito dinheiro. Isso não é o mais importante. Eles serão cheios do teu Espírito Santo, e tudo que eles fizerem, Senhor, eles vão prosperar. O Senhor vai abençoar eles em tudo que eles fizerem, e eles serão felizes na tua presença. Amém. Ouse na sua fé. O milagre tem o tamanho da sua fé. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Ele é grande. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Mas as vasilhas, quem tem que pegar é você. As vasilhas, quem tem que pegar é você. Você tem que apresentar a Deus e dizer: Senhor, enche todas as vasilhas. Enche a minha casa. Enche, Senhor, a minha vida. Enche, Senhor, o meu coração. Enche, Senhor. Enche a nossa igreja. Amém. Junte muitas vasilhas diante do Senhor. Amém? Este é o aniversário desta igreja, mas o Senhor ainda tem muitos anos aqui a fazer uma obra
maior, maravilhosa, como Ele já tem feito, mas muito mais o Senhor tem a realizar. Apresente as vasilhas ao Senhor. Apresente suas vasilhas ao Senhor. Junte muitas vasilhas, Ele irá te abençoar. Diga a Ele: Senhor, eu vou orar por mais pessoas. Senhor, eu vou falar das boas novas de salvação para mais pessoas, mais vasilhas. Senhor, eu vou lançar minhas redes mais vezes. Senhor, eu vou estudar mais. Às vezes nós queremos: Senhor, nos dá um bom emprego, mas nós não estudamos. Apresente o Senhor: Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou apresentar mais vasilhas, eu vou estudar mais. Como diz, vou enviar mais currículos, Senhor. Senhor, eu vou, Senhor, lançar mais redes sobre a Tua palavra. Senhor, eu vou fazer outros concursos, eu vou insistir mais. Senhor, eu vou juntar muitas vasilhas, porque eu sei que o azeite só vai parar quando as vasilhas terminarem. E mais uma coisa: aquela mulher, quando viu o milagre de Deus, não se encheu de si mesma e esqueceu do Senhor, mas ela voltou ao homem de Deus para contar as maravilhas. Ela voltou à presença de Deus. Aquela mulher poderia ter ficado satisfeita com o milagre, esquecido de Deus e falado: opa, meus problemas foram resolvidos. Há muitos que entram na igreja apenas para resolver os seus problemas, apenas para ganhar um pouco mais de azeite, e esquecem que o mais importante não é a multiplicação de azeite. O mais importante é a comunhão com Deus, que multiplica o azeite. Amém. A mais importante para nós de tudo isso é saber que nossa vida está diante de Deus, que não há escassez em Deus, que Ele pode multiplicar o pouco que temos, que Ele sempre é um Deus que responde. Nos momentos de angústia, o Senhor está ao nosso lado. Nos momentos de alegria, Ele se alegra conosco. Mas após o milagre, eu quero dizer a você: volte sempre à casa do Senhor. Esteja sempre na presença de Deus. O Senhor vai fazer ainda mais na sua vida. Os milagres de agora são apenas gotas da glória que está por vir. Amém. O Senhor tem mais para nós, além daquilo que Ele vai nos dar nessa terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por mente humana o que está preparado para aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Mas mais importante que receber o milagre é estar na presença do Deus que opera o milagre. Amém. É viver com Ele. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, maravilhoso e santo Tu és. Tu conheces, Senhor, cada um de nós aqui. Há entre nós, Senhor, pessoas que estão vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldade, estão debaixo de uma ameaça. O ladrão, Senhor, está tentando levar os seus sonhos, sua fé, roubar seus filhos, sua família, sua paz. Se nós, Senhor, não nos desesperamos, não vamos bater em outra porta. Nos dobramos diante da Tua glória e do Teu poder. Amém. E clamamos a Ti, Senhor. E clamamos a Ti. Sei que Ele diz assim: pastor, eu preciso dessa oração. Estou debaixo de uma ameaça. Estou vivendo um momento de escassez. Meus sonhos foram roubados. Minha fé está sendo provada. Eu preciso que o Senhor opere um milagre em minha vida. Amém. Levante com as suas mãos, eu quero orar por você. Isso. É um gesto de fé. A tua mão levantada representa o ir até o Senhor, o crer nele. Deus amado, eis aí a mão dos teus filhos e filhas, Senhor, erguidos a Ti. Glória a Deus. Família dos profetas, Senhor. Servos e servas do Senhor.
Pessoas que estão aqui nesta noite porque o Teu Espírito as trouxe, Senhor. Tu conheces a situação, Senhor, ó Deus, desta vida, desta casa. Tu conheces, Senhor, oh Jesus, as aflições, a escassez, Senhor, as ameaças. Tu tem colhido, Senhor, as lágrimas, Senhor, desta mulher, ó Deus, à noite, na hora de deitar, Senhor. Tu tens, Senhor, ó Deus, ouvido o clamor, Senhor, deste homem que está passando, Senhor, por tamanha luta, a ponto, Senhor, de quase desistir. Tu conheces, Senhor, ó Deus, o tamanho da enfermidade que tem ameaçado a vida, Senhor, ó Deus, desta pessoa. Mas, Senhor, nós queremos dizer a Ti que nós conhecemos a Ti, porque Tu és muito maior que as ameaças. Tu és muito maior, Senhor, ó Deus, que os inimigos que lhe cercam. Grande e poderoso Tu és. Nós não vamos bater em outra porta. Nós, Senhor, ó Deus, buscamos a Tua face nesta noite. E eu apresento essas mãos levantadas, estas vidas apresentadas a Ti, Senhor, e clamo ao Deus Todo-Poderoso, a Ti, Jeová Jireh, o Deus provedor. Multiplica o azeite na vida dessas pessoas. Multiplica, Senhor, ó Deus, a fé. Multiplica, Senhor, os recursos, Senhor. Multiplica os dons, os talentos. Multiplica, Senhor, as forças, Senhor. Renova a saúde, Senhor. Ó Deus, coloca por terra o diagnóstico, Senhor, que foi dado, e exalta o Teu nome na vida do Teu povo. Ouve, Senhor, o clamor. Famílias, Senhor, aqui, Senhor, representadas, estão sendo dilaceradas, mas Tu és aquele, Senhor, que transforma, Senhor, todas as coisas. Tu és aquele que une peças separadas. Tu és aquele, Senhor, oh, aleluia, que faz, Senhor, oh Deus, o morto voltar a viver. O amor que morreu, Senhor, eu te peço, ressuscita, restaura, Senhor. As alianças, Senhor, que estão se partindo, Senhor, entre marido e mulher, Senhor, entra com o Teu poder, Senhor. Multiplica o azeite, Senhor, do amor, neste casamento, da fidelidade, do respeito, Senhor. Opera, Senhor. Tu sabes, Senhor, Deus, quão difícil é a escassez, Senhor, financeira, as contas, Senhor, se apresentando, e a dificuldade, Senhor, ó Deus, de cumprir com as responsabilidades, Senhor. Esta não é a Tua vontade para nós. Esta não é a Tua vontade para o Teu povo, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, na ousadia da fé, multiplica, Senhor, os recursos na mão deste povo que aqui está, Senhor. Ó Deus, estamos no meio de uma crise terrível, intensa, em nossas cidades, Senhor, também, Senhor, ó Deus, em todo o nosso país, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Então, Senhor, apresentamos a Ti o nosso azeite, apresentamos a Ti a nossa fé, Senhor, levantamos as mãos clamando ao Senhor e cremos que neste momento o Senhor já está operando Suas maravilhas. Cremos, Senhor, e não duvidamos, cremos de todo o nosso coração. Aleluia. O Senhor está multiplicando o azeite no nossa vida. Nós vamos, Senhor, dar testemunho da Tua glória. Também, Senhor, queremos nos comprometer contigo, que com o milagre, Senhor, ou sem milagre, continuaremos buscando a Ti, Senhor, porque somente Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O mais importante em nossa vida é a Tua presença, Senhor, é a comunhão contigo, é a vida contigo. Maravilhoso Deus. Mas eu sei, Senhor, nós sabemos, Senhor, e cremos que a Tua vontade para nós é boa, é perfeita e agradável. Por isso, Senhor, descansamos em Ti, na certeza, Senhor, de que o Senhor tem compromisso com aqueles que estão compromissados contigo. Amém. Por isso, nesta noite, louvamos os nossos votos de fidelidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Vamos investir mais, Senhor, tempo em Te buscar. Vamos, Senhor, nos doar mais a Tua obra. Vamos deixar de lado, Senhor, picuinhas, Senhor, ó Deus, e vamos, ó Deus, Te servir em unidade. Somos a Tua igreja. Oh Senhor, somos a Tua igreja, o Teu povo, um só corpo em Ti, Senhor. Cada parte, Senhor, tão importante quanto a outra. Senhor, investimos, Senhor, ó Deus, a nossa fé nesta noite, para como uma igreja, um corpo, saber que o Senhor vai multiplicar o azeite na vida de cada um aqui, mas também, Senhor, na vida de toda a igreja como um corpo só, Senhor. Estas tendas, Senhor, serão estendidas. Este povo, Senhor, se multiplicará. A Tua vontade, Senhor, ó Deus, transbordará aqui o Teu mover, o Teu poder, e nós já glorificamos a Ti por isso. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este ano desta igreja e por muitos outros que virão até a Tua volta, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Amém. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja.